Irmão, nosso texto base tem alguns textos base, então vou pedir que Daniel 12:2 do... Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. João 5:29. E os que fizerem o bem serão para a ressurreição da vida, mas o que fizer o mal para a ressurreição da condenação. Marcelo, Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Nós vimos sobre o arrebatamento da igreja, nós vimos sobre o milênio, e aí agora são as sentenças finais, né? Os últimos acontecimentos, então, que vão acontecer. Então, nós vimos que fala lá em Apocalipse, né? Bem-aventurados que tiveram participação na primeira ressurreição, que são os salvos, que vão ressuscitar quando Jesus vier buscar a igreja. Aqui, esses textos aqui estão mostrando que, no final, o juízo vai ser para aqueles que vão para o inferno. Os salvos, eles não vão passar pelo julgamento, já estão salvos. Eles não vão ser julgados. Nós não vamos ser julgados, porque nós já estamos salvos. Nós vamos ser julgados do quê? Do galardão. Então, nós vamos ser julgados para ver qual galardão nós vamos ganhar. Mas o julgamento do trono de Deus, a igreja não vai passar por esse julgamento, tá, irmãos? Porque nós já estamos salvos. Nós já subimos com Cristo, então não tem o porquê nós passar por um julgamento. O julgamento, o trono de Deus vai ser para quem não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O texto de Daniel fala, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Por que vai haver esse julgamento de Deus? Irmãos, porque as pessoas, elas não vão dizer, Deus está sendo injusto comigo. Neste julgamento, Deus vai mostrar tudo que a pessoa fez. Às vezes que a pessoa não aceitou a Cristo. Então, a pessoa não vai poder dizer, Deus está sendo injusto comigo, me lançando no inferno. Não vai haver isso, porque Deus vai mostrar o porquê a pessoa está indo para o inferno. Então, é muito, muito sério isso. Nós vamos, então, a igreja não vai passar pelo julgamento. E esse julgamento vai se dar, então, no final do milênio. No milênio, Satanás é preso. Por 1000 anos, Satanás fica preso. No final do milênio, Satanás é solto. Diz o texto, por pouco tempo. Mas nesse tempo ele vai arrebanhar as nações de novo contra Jesus, que Jesus está reinando lá em Jerusalém. Então ele vai pegar as nações para se levantar contra Jesus. E aí então se dá a última batalha. E essa última batalha, ela vai se dar e assim, o texto diz que Jesus, com o sopro de sua boca, vai destruir o inimigo. Então, vai ser com o poder de Deus mesmo que Satanás vai ser destruído. E aí sim, Satanás vai ser jogado no lago de fogo, junto com o anticristo e tudo mais. Mas aí vem então o julgamento de Deus para aqueles que não aceitaram Cristo. Para nós, a igreja, nós só vamos ser julgados para o galardão. O que é o galardão? A Bíblia só fala de galardão, mas ela não fala o que é, o que vai ser. A gente não sabe. Então, tem muitas teorias por aí. O galardão vai ser uma coroa, o galardão vai ser não sei o quê. Teorias, porque se a Bíblia não diz o que é só especulação a gente querer dizer, não é isso o galardão. Se tivesse algum texto na Bíblia que dissesse que o galardão era tal coisa, beleza, mas não tem.
Só diz que nós vamos receber o galardão. Agora, o que é na grande tribulação, quem não subir para as bodas do Cordeiro já não vão ganhar o galardão. E o galardão, a Bíblia diz que ele vai ser pesado, ele vai ser passado pelo fogo. Isso é, ele vai ser testado. O galardão é aquilo que a gente faz, né? Na obra de Deus, para as pessoas, as boas obras. Mas tem muita gente que faz boas obras por interesse. Não faz boas obras porque quer fazer uma boa obra. Ela faz boas obras por interesse. Hoje em dia, então, a gente vê muito disso na internet, né? Vai entregar uma cesta básica, tira uma selfie lá. Né? Vai fazer uma boa obra, tira uma selfie. O que está motivando essa pessoa a fazer uma boa obra? Será que é de coração? Então, muitas vezes, a gente até faz boas obras, mas a gente não faz da maneira correta. Né? A Bíblia diz que o que dá a nossa mão esquerda, a direita, não é para ficar sabendo. Então, quando a gente faz algo, ou para alguém, ou na obra do Senhor, quando a gente faz algo, a gente tem que fazer de coração, sem esperar a recompensa. Sem esperar, não, eu vou fazer. E isso, nos últimos dias, tem sido muito problema no meio dos cristãos, por causa dessa falsa teologia que tem se espalhado por aí, né? Hoje em dia, tudo é feito para ganhar alguma coisa em troca, né? Você dá uma oferta de 1.000 para ganhar 100.000. É tudo uma troca. Hoje, o evangelho que se ensina é tudo uma troca. Se você fizer... Então, às vezes, as pessoas estão fazendo, mas não porque elas realmente querem fazer uma boa obra. Elas estão fazendo para receber algo em troca. Então, quando nós vamos passar pelo galardão, irmãos, isso tudo Deus vai mostrar. Olha, você parece que está desse tamanho aqui o seu galardão, mas é palha. O que acontece com a palha quando ela passa pelo fogo? Sobra nada, né, irmãos? Sobra nada. Então, é isso. Tem muita gente que faz, não, porque nossa, o meu galardão lá no céu está e dorme. Eu brinco com o pastor Isaías. Irmãos, o pastor Isaías dá o trabalhinho, né? Eu brinco com ele que o meu galardão já está uma Shopee lá no céu, assim, sabe? Uma Shopee com o Mercado Livre, já está tudo. Mas brincadeira à parte, irmãos. Isso tudo vai ser pesado. Tem muita gente que acha, não, está garantido o meu galardão lá no céu, mas é só palha. Então, nós precisamos entender que as boas obras, a Bíblia diz que as boas obras, elas são para os salvos. Nós devemos fazer boas obras. Mas nós devemos fazer boas obras pelo motivo certo. Por que Jesus curava? Por que Jesus alimentava o povo? Por que Jesus fazia o que ele fazia? Por compaixão. Ele se compadecia das pessoas. Ele não aguentava ver as pessoas sofrendo. Então, é isso. Isso é fazer boas obras da maneira correta. Eu faço porque o sofrimento da pessoa me atinge. Eu não faço para ganhar likes. Eu não faço para ser vista. Eu não faço para Deus me abençoar mais. Não. Eu faço porque eu sinto a dor do meu próximo. E eu sentindo a dor do meu próximo, e eu posso ajudar, então eu vou ajudar. Isso é compaixão. E isso tem faltado, eu acho, nos cristãos do século 21. A compaixão. É muito difícil a gente ver a compaixão. As pessoas até fazem, mas elas não fazem de coração, elas fazem por outros motivos. Pode falar, pastor. Segundo o que você está relatando aí, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, quando nós nos convertemos, nós recebemos de Deus a salvação da nossa alma. Então, a salvação não é pelo que fazemos, não é pelas boas obras que fazemos. Mas, a partir do momento que nós nos convertemos, nós temos um caminho para seguir. E nesse caminho, então, há boas obras, porque Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, boas obras não salvam, mas boas obras é para os salvos. Então, nós devemos praticar, porque é um caminho o qual o cristão deve seguir. Porque no caminho da salvação há sim boas obras. Como disse a pastora, não saiba a tua direita o que fez a tua esquerda, por quê? Porque há um galardão. E quando nós fazemos para que os homens vejam, nós já recebemos o nosso galardão. E qual é o galardão que nós recebemos? Nossa, fulano faz boas obras. Esse é o galardão e acabou. Agora, lá no céu, não. Lá no céu é Deus que vai recompensar aquilo que fazemos, que ninguém sabe. Certo, irmãos? Então, o galardão é algo que Deus vai nos dar, não sabemos o que é, mas Deus vai nos dar, e ele é algo que também vai ser pesado os motivos que a gente fez. É o que eu estou falando, hoje em dia tá difícil de achar pessoas que fazem as coisas pela maneira correta. Fazem por amor ao próximo mesmo, que é o mandamento de Deus. Ame o próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, se algo machuca o meu próximo, deve me machucar também. Se eu vejo o meu próximo com uma necessidade e eu não ajudo, que amor é esse? Que amor é esse que eu tenho pelo meu próximo? Irmãos, a gente está vivendo numa época muito egoísta. E acho que já estava difícil da pandemia para cá. As pessoas se fecharam cada vez mais, né? Cada uma no seu próprio mundo. Cada uma na sua rotina, cada uma na sua... E nós não estamos mais vendo o pobre, o necessitado, o angustiado. Porque às vezes, irmão, quando a gente fala assim de necessidade, não é só alimento, roupa ou comida. Existem pessoas com outro tipo de necessidade. Às vezes eles estão angustiados, com depressão, com tantas doenças que a gente vê por aí, né? Que atingem as pessoas. E nós não estamos nos importando com essas pessoas. Quando a gente fala de fazer boas obras, parece que o que só vem na nossa mente é um prato de comida, né? Uma roupa. Não, fazer boas obras é ajudar as pessoas nas suas necessidades. Às vezes a necessidade da pessoa é um abraço, é uma conversa, é um momento de orar por ela, né? Isso é amar também o próximo. Isso é suprir a necessidade do próximo. De estar ali, de realmente se colocar no lugar da pessoa. Porque hoje, irmãos, o que a gente vê? A gente vê poucas pessoas dispostas a ajudar, assim, de sentar e ouvir realmente, né? E nós, cristãos, nós temos algo para oferecer para essas pessoas que estão sofrendo. Nós temos a melhor coisa para oferecer a elas, que é Jesus Cristo. Né? Então, mas nós não estamos oferecendo Jesus. Nós simplesmente não estamos oferecendo, porque nós estamos entrando na onda do mundo, né? Cada um cuida da sua vida e pronto, acabou. Às vezes, dentro da nossa própria família, existem pessoas com depressão, pessoas passando por coisas assim, e nós não vamos atender. Então, irmãos, se nós queremos o galardão dos céus, nós precisamos entender que as nossas obras, elas devem ser feitas como Jesus fazia. Ele é o nosso mestre. Então, nós devemos fazer as boas obras
da maneira correta. A melhor boa obra que nós podemos fazer para outra pessoa é apresentar Jesus. Porque Jesus pode mudar qualquer situação que a outra pessoa esteja vivendo. Não é verdade, irmãos? Às vezes a pessoa precisa de um alimento, ótimo, precisa comer. A gente dá comida, mas a gente tem que dar Jesus também. Às vezes é mais fácil, né? A gente trazer o alimento aqui, dar o alimento, mas a gente não está preocupado com a alma da pessoa. Eu já supri a necessidade dele. Ele estava com fome, eu dei uma cesta básica. Mas e a necessidade da alma? Por quê? Porque a alma que não for salva, ela vai passar pelo julgamento no final. Pelo julgamento de Jesus no final. Então, nós precisamos, irmãos, amar o próximo como a nós mesmos. E o maior sinal de amor que você pode dar para uma pessoa é mostrar Jesus para ela. É mostrar Jesus para ela. Eu fiquei sabendo, essa semana faleceu a tia da irmã Rosa, do Du, e eu me alegrei muito porque o Du foi lá antes dela morrer e evangelizou ela. O que o Du podia fazer por ela? Ele não é médico, ele não podia fazer nada, mas ele deu o melhor que ele podia dar para ela. O melhor, que é Jesus. Entende, irmãos? Mas o Du teve essa coragem de ir lá no hospital e evangelizar. E nós? Nós temos feito isso? A gente se preocupa com a salvação das pessoas, ou a tadinha está lá no hospital morrendo. E o que você tem feito por essa pessoa? Leve Jesus. Porque às vezes as pessoas, eu sempre falo assim, às vezes a pessoa já sofre bastante aqui. E vai sofrer uma eternidade ainda? Sofrimento só aqui. Já é o suficiente para mim. A eternidade eu quero com Cristo, sem sofrimento. Então nós precisamos entender, irmãos. Talvez o ouro que a Bíblia fala que é para o galardão, né? Seja exatamente isso, quando nós levamos as pessoas a Cristo. Então vai passar e vai ser ouro. Não, o fogo só vai purificar, mas não vai acabar como a palha. Então nós precisamos fazer as coisas, as boas obras pelos motivos certos. Vai para o céu sem galardão? Vai para o céu sem galardão. O que nós não podemos é ficar, então, para o julgamento eterno de Cristo. E ali não vai haver desculpas. E é interessante porque a Bíblia nos diz que hoje nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é o nosso advogado hoje? Jesus. Jesus, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Mas quando vier o julgamento eterno, Jesus vai ser o juiz. Nós não vai mais ter um advogado, porque Jesus não vai mais estar atuando como advogado. Agora ele vai atuar como juiz. Por isso que vai ser mostrado, né? Vai ser mostrado para a pessoa o porquê ela está indo para o inferno. Para ninguém dizer que foi lançado no inferno injustamente. Não vai ter essa desculpa. Eu fui injustamente, porque Deus não é injusto. Mas quantas pessoas que a gente conhece que você evangeliza, fala de Jesus, tal, mas a pessoa nunca aceita. Quantas chances, né? No decorrer da vida as pessoas têm de aceitar Jesus, mas muitas vezes elas não aceitam Jesus. Então, nós precisamos entender isso. O julgamento diz que o que não estiver escrito no livro da vida, então, vai ser julgado por Jesus. E o julgamento é a condenação eterna. Então, a partir do julgamento, vai ser lançado no lago de fogo, né, junto com Satanás e seus anjos e aqueles que não aceitaram Jesus. E aí, então, diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E descerá do céu a nova Jerusalém. Então, esses são os acontecimentos escatológicos do final dos tempos. Nós precisamos, irmãos, sempre ter isso em mente, que
haverá sim um dia de julgamento. Haverá. E muitas vezes a gente não se preocupa com isso. Não se preocupa em viver uma vida coerente com a palavra de Deus. Mas é bom a gente saber um pouco sobre escatologia, porque a Bíblia ela sempre se cumpriu. E se na Bíblia tem que será assim, vai ser assim. Vai ser assim. Pode falar, pastor. O Apocalipse, capítulo 20, versículo... eu vou ler o 14, que diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É importante a gente observar que hoje em dia as duas grandes correntes teológicas, elas diferem frontalmente a esse respeito. Há uma corrente teológica chamada calvinismo, que ela defende que uma vez salvo, sempre salvo. Você aceitou Jesus, se batizou, você está salvo porque eles creem na predestinação. Só que não é como eles estão dizendo. Então, se não foi salvo porque não estava escrito no livro da vida. Não, não é bem assim. E eu não defendo corrente teológica, nem o arminianismo e nem o calvinismo. Porém, a Bíblia relata claramente que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse não vai ter salvação. Porém, Jesus disse assim, que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, capítulo 16. Mas no Êxodo 32, tem algo muito interessante, que acaba com essa falácia dessa teologia calvinista, que diz assim, Êxodo 32, agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Aqui foi Moisés, quando estava aqui intercedendo diante de Deus pelo povo. Se ficasse nas palavras de Moisés, o calvinismo tinha razão. Porque diz aqui, perdoa-lhes ou risca o meu nome do livro da vida. Só que no próximo 33, quem falou foi Deus. Ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduza o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, tal. Gente, se Deus disse que risca, por que risca? E eles disseram, não, se não risca, é que então não se converteu verdadeiramente. Espera aí, gente. Se o próprio Deus diz que risca do livro, é porque tem risco de perder salvação. E nós precisamos tomar cuidado com essas falácias. Há pessoas muito ligadas em teologia esquecendo Bíblia. Nós não podemos nos apegar desta forma à teologia esquecendo Bíblia. Se está escrito, Deus tem compromisso com o que está escrito. Agora, o que a teologia diz, o problema é dos teólogos. Eu sou teólogo, porém não me apego à teologia. Eu me apego à Bíblia. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa questão calvinista. É uma questão calvinista. Há risco de perder a salvação? Sim. Daqueles que se converteram, tiveram seu nome escrito no livro da vida? Sim. Por isso que há uma necessidade. E está sendo ensinado hoje ali em cima sobre isso, para os candidatos a batismo, sobre a filiação, como ser salvo, o que eu preciso fazer para ser salvo. A parte de Deus, Deus já fez, Jesus já fez. A parte nossa, nós precisamos fazer, que é nos manter fiel até o fim. Não é confessar Jesus Cristo e depois viver a vida do jeito que quiser, que vai estar salvo. Não tem nem salvação e nem galardão. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época estranha do cristianismo, por causa disso, né? As pessoas estão falando assim, mas Deus não é amor? Como que Deus vai condenar alguém, mas Deus não é amor? Mas Deus é justiça. Essa visão humanista de que no final todo mundo vai ser salvo, ela tem se propagado muito no mundo e tem um livro que chama A Cabana, que propagou, virou até filme. Irmãos, como um filme apenas, ele é bom. Ele é bom. Eu li o livro e assisti o filme.
ele, como ficção, ele é muito bonito, mas não passa de uma ficção. Eles apenas mostraram ali o amor de Jesus, mas esqueceram da outra parte que a Bíblia fala. Como o pastor falou, se Deus falou que vai ser riscada, é porque vai ser. Quem que falou? Deus. Se fosse um homem, eu podia dizer, mas Moisés falou sem pensar, ou fulano de tal, Paulo falou sem pensar. Eles eram homens, mas quando é Jesus que fala, quando é Deus que fala, não tem argumentação humana. Acabou a argumentação humana. Então, nesse filme, né, que no final das contas, Deus vai ser tão bom, que Ele não vai jogar as pessoas no inferno. Porque se parte do princípio neste filme, neste livro, que todos são filhos de Deus. Este é o princípio do livro. Mas o que Jesus nos disse lá em Marcos? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se fossem todos filhos de Deus, Jesus disse, pregue o evangelho para os meus filhos. Não foi o que Jesus disse. Porque criaturas, criados por Deus, sim, todos nós somos. Somos criaturas criadas por Deus. Filho de Deus, nós precisamos passar por um processo que se chama adoção. Porque filho, Deus só tem um. Deus só tem um filho, Jesus Cristo. Este é o Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Deus nos adota como filhos. Quando? Quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida. Todo mundo aqui sabe que se você for adotar uma criança, existe um processo para adoção, né? A gente não pode chegar lá, eu vou adotar esse aqui, vem para minha casa. Não é assim, né, irmãos? Existe um processo. Nesse processo, então, depois sim, quando o processo é consolidado, terminou o processo de adoção, então você vai poder levar essa criança para sua casa e ela vai se tornar seu filho, com todos os benefícios de ser filho. E é isso que aconteceu conosco. Jesus veio, morreu na cruz, nos deu a chance de salvação, e aí a gente se tornou filhos de Deus, por adoção. Qual que é o processo? O processo é a conversão. A conversão é o nosso processo de adoção diante de Deus. Se nós nos convertermos a Deus de todo o nosso coração, sim, Deus vai nos aceitar como filhos e nós vamos ter direito a tudo que Jesus tem. Porque o filho adotivo, ele tem direito como filho legítimo. Mas, se nós não aceitarmos Jesus, se a nossa conversão for fajuta, Deus não vai nos receber como filhos. Então, o processo entre nos tornar filhos de Deus é a conversão, é os frutos de arrependimento que nós vamos dando através da conversão. Eu só quero explanar um pouquinho sobre isso, que é importante, porque tudo que a gente fala a respeito de fé, nós precisamos ter o respaldo bíblico. A gente não pode achar que é isso ou achar que é aquilo. Então, por que nós somos filhos adotivos de Deus? Quer dizer, se Deus só tem um filho, unigênito, é porque é único. Então, Deus só tem um filho. E como que nós podemos nos tornar filhos de Deus? Isso a gente ensina ali no estudo de batismo. Vou mostrar para vocês o porquê. É importante isso. João 1,11 diz assim, ó, veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Muito bem. O que aconteceu aqui? Jesus veio para quem? Para os judeus. E aí, no Mateus capítulo 23... olha o que diz aqui, o 23, ao que está se referindo, o João está falando a respeito disso. Do 37, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis remir
os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, disse João. E aí, aqui Jesus está dizendo, ó, quantas vezes eu quis juntar vocês, mas vocês não quiseram. Então, a partir de agora, a casa vai ficar deserta. Até hoje, gente, sabe quando que as pessoas, os judeus vão reconhecer Jesus Cristo? Quando o anticristo for para destruir Jerusalém. Aí Jesus vai se manifestar, vai descer, vai afender o Monte das Oliveiras, né, o Monte Sinai, e vai livrar os judeus, e aí eles vão reconhecer Jesus Cristo, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus veio para os judeus por causa da aliança com Abraão, do Números 22, mas eles não receberam. Então todos, disse João, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí o Efésios 1:5 e Gálatas 4:4-5, diz assim, ó, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, e aí no 3:26, diz assim, ó, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós, a partir do momento que os judeus recusaram Jesus, ele diz, ó, então vocês não querem? Quem quiser, agora tem a oportunidade de salvação. Então, ele abriu o leque da salvação para a todos que o receberem. Eu recebi Jesus Cristo, então eu tenho a salvação, mediante a minha fé em Jesus Cristo. A partir de então, lá desse texto, de Mateus capítulo 23, do 37 em diante, então a salvação foi para todos que o recebessem. Então é importante a gente saber que só tem um meio de nós nos tornar filhos de Deus, é pela fé em Jesus Cristo. É isso que nos garante a adoção de filhos. Então hoje, este falso evangelho humanista diz isso, que Deus não vai mandar os seus filhos para o inferno. E em parte está certo, né? É uma meia verdade. Os filhos realmente Deus não vai mandar para o inferno. Mas tem os que não são filhos. Então tem os que não são filhos de Deus. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer se torna filho. Quem não crer continua apenas criatura. E for batizado, se torna apenas, continua sendo criatura de Deus e não filhos. E é isso que este falso evangelho de hoje tem pregado. A internet tá bicho feio, né? Quem já viu aqueles rios que tá, principalmente no Instagram? Pastor, eu vou ser salvo sendo lésbica? Vai, e ele cita um texto bíblico, ele cita esse texto bíblico aqui, irmãos, ó. É Gálatas 3, 28, diz, nisto não há judeu nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ele usa esse texto para dizer que não tem problema nenhum você ser homossexual e que usando... Vocês estão vendo o que é heresia? Heresia é uma meia-verdade, ou uma quase-verdade. Eles usam esse texto aqui. Vamos ver o que esse texto diz. Porque uma coisa é você falar o texto, outra coisa é você interpretar o texto. O que ele está dizendo aqui? Nisto não há nem judeu nem grego. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que não há raça. Para nós ser filho que Deus não faz separação de raça. Tanto faz judeu, grego, italiano, alemão, tanto faz. Deus não faz separação de raça. Aqui está falando em raça, nem judeu, nem grego. Aí,
Não há servo nem livre. A nossa salvação não está limitada à nossa condição social. Servo e livre está falando de condição social. Deus, ele é com o livre, mas ele é com o escravo também. Indiferente da nossa condição social, nós podemos ser um em Cristo Jesus. Aqui esse texto está falando isso. Aí, nem macho, nem fêmea. O que é macho e fêmea? É gênero. Gênero, aqui está falando de gênero. Homem e mulher, porque só existe isso. Jesus só criou homem e mulher. Então, aqui está falando de gênero. Então, para Deus, não importa a sua raça, não importa a sua condição social e não importa se você é homem ou mulher. Nós somos um em Jesus Cristo, independente da nossa raça, da nossa condição social ou do nosso gênero. É isso que esse texto está falando. Não está falando em nenhum momento. Esse texto pode ser usado para dizer que a igreja inclusiva, ela é bíblica. E é esse texto que eles estão citando. Tem de uma mulher, tem de um homem fazendo essa pergunta para o pastor lá da igreja inclusiva. E está lotado na internet. E o que eu vi? Eu vi muitos cristãos. Olha, mas não é que a Bíblia fala isso mesmo? Quem não conhece Bíblia, como nós aqui, graças a Deus que conhecemos, né? Quem não conhece Bíblia e ele cita a Bíblia, fica meio assim, né? Ah, mas Deus falou que não tem nem homem nem mulher. Então, mas o texto está se referindo a isso, a classe social, sua raça, né? E o seu gênero, ou você é homem ou é mulher. Então, é um texto, isso que é heresia. Você pega um texto, fora de contexto, e aplica para aquilo que você quer. Pode falar, pastor. Qualquer doutrina bíblica, ela precisa ser amparada pelo contexto e por outros textos bíblicos. Então, a gente não pode basear uma tese ou uma... A gente não pode basear uma doutrina bíblica só num texto. Então, o texto ele precisa ser conforme o contexto e ter mais pelo menos 2 textos amparando a mesma ideia. Então, essa ideia, aonde que a gente refuta imediato? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está aqui, gente. Nem os sodomitas e nem os efeminados. Então, está claro o texto. O que é sodomia? O que é efeminados? Está claro aqui. Então, não herdarão o reino de Deus. Vai para o céu, pastor? Não vai. Era essa a resposta que o pastor deveria trazer. Não vai, por quê? Porque o texto, sim, mas está dizendo em homem e mulher, lá está falando de outra coisa. Lá está falando de fé, e o caminho da fé leva ao arrependimento dos pecados. Quem se converte precisa se arrepender dos seus pecados. E se converter e continuar na mesma prática que a Bíblia condena, não é conversão, é convencimento. E então o texto está claro aqui. Agora, olha o que diz o Romanos capítulo 1, do verso... vou ler desde o 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Se você ler o contexto do capítulo 1 de Romanos, está falando exatamente disso. Que trocaram as mulheres, o seu uso natural, pelo contrário à natureza, os homens se inflamaram na sua sensualidade. Quer dizer, como que pode
um pastor chegar e dizer uma aberração dessa. Isso é aberração. Mas está lá, vão ver quantas curtidas tem, quantos compartilhamentos tem. Agora, a verdade, vai ver quanto menos compartilhamento e quantas curtidas tem. Porque ninguém mais quer a verdade. Nós estamos no fim dos tempos. As pessoas vão ter comichão no ouvido de ouvir coisas bonitas, que agradam o coração. Esses pregadores coach vão ver quanto que tem fama, né? Quanto que são famosos por aí. Por quê? Porque falam o que as pessoas querem ouvir. Evangelho não é isso. Evangelho não é o que as pessoas querem ouvir. O evangelho é confronto. Para que serve a palavra? Pega 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 1 de Pedro. Vocês vão ver para que é o evangelho. O evangelho é confronto, realmente. É confronto com o pecado. Então, quem quer realmente uma vida saudável com Deus, aceita a correção do confronto bíblico e muda. Agora, quem não quer, vai procurar subterfúgio para ouvir o que querem falar, para que falem o que querem ouvir. Tem muito disso? Tem. Aquela pastora mirim lá, Vitória Souza, ela disse exatamente isso. Por que ela prega só essas coisas? É porque o povo quer ouvir. Eu prego o que o povo quer ouvir. Como que pode, gente? Olha o sucesso que essa menina tem, mas ela prega o que o povo quer ouvir. Que evangelho é esse? Pode ser considerado pastora mirim? Jamais. O texto de João, capítulo 10, diz assim que o que não é pastor, o mercenário, que nós vimos esses dias no estudo de quinta-feira, ele não dá vida pelas ovelhas. O que acontece? As pessoas hoje não querem pagar o preço de serem reprovados pela grande maioria. Não. Eles querem ser aprovados, mesmo que tenham que corromper o evangelho de Cristo. Nós não podemos, ainda que sejamos reprovados, nós precisamos continuar pregando o que está escrito. Acabou. Só isso. A Bíblia diz que ainda que vier um anjo do céu pregando outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito, né? Então, quem está pregando outro evangelho é maldito, por mais que atraia multidões. Mas, irmãos, as pessoas, elas querem, engraçado, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer largar o pecado. Então, eles querem achar um meio de ir para o céu com o seu pecado. É isso que está acontecendo. É por isso que essas pregações coaches e tudo mais têm atraído multidões. Porque massageia o ego, porque eu posso ir para o céu sendo homossexual. Claro que pode. Não é melhor ouvir isso do que dizer, você tem que deixar, abandonar o seu pecado. Mas o nosso maior exemplo sempre é Jesus. No caso da mulher adúltera, Jesus livrou ela da morte, porque Jesus estava mostrando que ele era a ressurreição e a vida. Quando Jesus não deixou ela ser apedrejada, não é que Jesus aceitou o pecado da mulher adúltera, de maneira nenhuma. Mas ele estava dizendo para ela, olha, em mim você pode viver. Eu posso te perdoar o teu pecado. Só que quando acaba o diálogo, né? O que ele fala para ela? Vai e não peques mais. Eu te livrei da morte. Você merecia a morte. O teu pecado era para a morte. A lei dizia que era para matar. Então, a sentença era real. Jesus está dizendo para ela, eu te livrei da morte, porque eu vim para trazer vida. Mas vai e não cometa o mesmo pecado de novo. Abandone o teu pecado, porque o teu pecado merecia morte, sim. Mas eu estou te livrando do teu pecado. Foi isso que Jesus fez por nós na cruz, irmãos. O nosso pecado nos levava à morte. Jesus foi ali na cruz para nos dar vida. Mas ali na cruz, ele está dizendo assim, ó, para nós também. Vocês mereciam a morte, mas eu estou dando uma nova chance. Não peque mais. Não peque mais. Então, essa pregação de hoje, que tudo é aceitável, que o pecado é aceitável, é como o pastor diz, os últimos tempos mesmo. Muitos apostatarão da fé.
falando doutrinas de demônio. E é o que a gente tem visto, porque as pessoas gostam de ouvir. Não é bom ouvir que não tem problema, você pode levar a vida do seu jeito e você vai para o céu? É muito melhor do que ouvir, viu? Você tem que parar de pecar. O teu pecado pode... É melhor ouvir. David Leonard falou que nós somos o centro do coração de Jesus. E muita gente até chorou quando ouviu isso. Nós não somos o centro do coração de Jesus, não, irmãos. Somos não. Não somos mesmo. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e não a vontade humana. Ele veio para cumprir o que Deus determinou que ele cumprisse. Ele veio porque ele veio fazer o que o Pai mandou ele fazer. O centro do coração de Jesus é o Pai. Não sou eu nem você. E aí as pessoas estão se perdendo nesse falso evangelho. Nesse falso evangelho que vai levar muitos ao julgamento eterno. Porque deram ouvidos, diz a doutrinas de demônios. Porque, lógico, essas doutrinas que têm surgido no meio da igreja, eu vi uma frase na internet que é verdade. É uma frase meio assim, mas ela fala uma verdade. Satanás, ele não precisa tirar você da igreja. Ele só precisa tirar você de Deus. Se você não está firmado em Deus, você pode frequentar a igreja. Não é que para Satanás ganhar você precisa ir lá fora e viver uma vida cheia de pecado. Não. Você pode estar dentro da igreja, longe de Deus, para Satanás já está bom. E o que Satanás tem feito? Doutrinas de demônios dentro da igreja. Porque essas pessoas que ouvem essas doutrinas e aceitam no seu coração, por que Satanás já conseguiu o que ele queria? Quando não há arrependimento, irmãos, não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Então, se eu ouço uma palavra que diz que eu posso continuar pecando, eu não vou me arrepender do pecado. E eu em pecado não entro no céu. Pecado não entra no céu. Sede santos, porque eu sou santo. Pecado nenhum vai entrar no céu. Então, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. A igreja inclusiva está surgindo aí. E isso também é sinal dos fins dos tempos. Porque só 50% da igreja vai subir, né? Hoje, mais do que nunca, nós entendemos porque só 50% da igreja vai subir. Está aí para a gente ver, né? O porquê? Porque a apostasia entrou dentro da igreja. A apostasia está no nosso meio já, é uma realidade. Se você falar algo contra, nós somos errados. Então, nós precisamos entender a palavra de Deus. As coisas de Deus são muito sérias e são reais. O céu é real, o inferno é real. Ele não é uma ficção. Ele não é uma coisa inventada por homens. Ele é uma realidade de Deus. O inferno não foi criado para o homem. Lá em Mateus, Jesus fala isso. O inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas por causa do pecado, o homem também vai ser lançado no inferno. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Porque a gente está levando uma vida cristã muito mais ou menos. E por causa da internet, por causa dessas facilidades, a gente tem ouvido muita coisa. E a Bíblia é tão sábia, né, que ela fala assim, tem coisa que não tem como você não ouvir, né? Se tem ouvido, você ouve. Mas a Bíblia diz, ouvir tudo, retenha o que é bom. Mas para nós entender o que é bom, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, entende, irmãos? Quem não conhece Bíblia vai ouvir tudo e vai reter tudo. Não sabe separar o que é certo do errado. Por que a gente fala tanto de devocional? Estude a Bíblia, faça devocional, estude a Bíblia. Porque o conhecimento, irmãos, da palavra é que vai nos manter fiéis no caminho do Senhor. Quem não conhece a palavra, com tudo isso que está por aí hoje em dia, vai se perder no meio do caminho. Porque são muitas filosofias, são muitas coisas pregadas. E quem não conhece a palavra de Deus, como eu falei,
Esse texto que eles usam aqui, é só você estudar o texto e o contexto, você vai ver que não está falando sobre homossexualidade aqui. Está falando de gênero, homem e mulher. O texto é claríssimo, mas quem não conhece, quem não sabe estudar a Bíblia, já fica meio balançado, né? Sabe que tem mesmo esse texto na Bíblia? Então, a importância de nós conhecermos. Nós precisamos conhecer. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós só somos livres quando nós conhecemos a verdade. Para conhecer a verdade, nós precisamos estudar a Bíblia. Porque quem que é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a única verdade. E nós precisamos conhecer Jesus e o que ele fala, para que nós, então, conhecendo a verdade, a gente seja livre. Livre do quê, irmãos? Dessa condenação eterna. É essa liberdade que nós temos. Não é liberdade para fazer o que quiser. É a liberdade dessa condenação aqui. Jesus nos fez livres. Livres do quê? Dessa condenação do inferno para sempre. Então, eu preciso conhecer a verdade para ser livre realmente da condenação do pecado. Nosso horário já deu? Vamos colocar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por mais esse momento, por mais esse estudo, ó Pai. Pelas tuas palavras, ó Deus, pelo teu caminho, ó Deus, por todo esse processo, Senhor, e que tudo que a gente ouça, Pai, a gente absorva o nosso coração e nos mude, ó Deus. Santo e poderoso Tu és, Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui, Pai, e guiando os nossos caminhos até as nossas casas, ó Deus. No santo nome do Senhor Jesus eu te peço, ó Pai, que nos abençoe. Amém.